A África tem vivido uma fase de muita instabilidade, porque todos nós temos acompanhado que vários países do continente africano têm sofrido golpes de Estado. O último, na verdade, acabou de acontecer no dia 26 de julho deste ano, que vamos verificar que o Níger sofreu um golpe de Estado. Ou seja, o governo do presidente Mohamed Bazoum foi derrubado, ou seja, no Níger sofreu-se um golpe de Estado. Derrubaram o governo do presidente Mohamed. E vamos verificar que quem tomou a dianteira, ou quem passou a dirigir este mesmo Estado, foi ninguém menos do que o general Abdel Hanani, que tomou direção deste mesmo Estado. E por outra, como eu já disse, a África tem passado por uma fase conturbada de instabilidade territorial no que diz respeito aos próprios Estados, porque tem-se vivido muitos golpes de Estados em África, onde vimos que o Burkina Faso também passou por um golpe de Estado, o Sudão, verificamos que também Guiné e Mali passaram também por um golpe de Estado. Então, é uma situação peculiar ou conturbada que tem ocorrido em África e hoje, neste vídeo, nós vamos procurar saber, antes de mais nada, o que é, afinal, um golpe de Estado. Quais são as formas de se praticar um golpe de Estado e quais são as motivações de um golpe de Estado para conseguirmos perceber, afinal de contas, o que tem acontecido no continente africano. Então convido-lhe a acompanhar este vídeo, começa já por subscrever, deixa o teu like e sem mais delongas, vamos para o tema deste vídeo. Bem, como eu já disse, a África tem vivido sim uma fase muito conturbada, porque são vários países em África que têm sofrido golpes de Estado. Então, temos que perceber o que é isso de golpe de Estado. Só que antes de eu vos dizer o que é um golpe de Estado, entendam uma coisa. Cada Estado em si tem um sistema de norma que regula este mesmo Estado e acaba tendo uma lei superior a todas, que denomina-se de Constituição. Esta Constituição que vai dizer como se elege um presidente, como é que funciona a eleição para o governo, como é que funcionam as eleições e todo esse processo e até mesmo a Constituição do Estado. É a Constituição que determina, ou seja, a Constituição vai ser aquela parte que vai ditar as estruturas fundamentais de um Estado. E assim sendo, vai também fazer questão de dizer como é que funciona o processo de eleição. Só que agora aqui surge a nossa conversa. Por que eu trouxe essa questão de como é que funciona um Estado, o que é a Constituição? Porque o golpe de Estado, na verdade, acaba sendo uma afronta à Constituição de qualquer país. Por quê? Entenda, golpe de Estado vai ser o quê? Vai ser nada menos do que um ato de destituir à força ou de forma ilegal um governo que foi democraticamente eleito. Ou seja, como eu já falei, cada Estado tem um sistema de normas que vai falar como é que funciona, como é que está organizado esse Estado. Mas só que o golpe de Estado vai ser um ato que não vai seguir a forma de eleição do que a lei desse Estado determina. Vai-se usar a força ou meios ilegais, porque a Constituição, a lei deste país, não prevê o golpe de Estado, para que o governo que está presente nesse Estado seja destituído, quer seja por via da própria força ou um meio ilegal. O golpe de Estado funciona na perspectiva de uma queda de um governo de determinado Estado para que surja um outro governo para que dirija esse mesmo Estado. Então, entende, cada Estado tem as suas normas que já dizem como é que funciona o processo de eleição. Só que o golpe de Estado acaba contradizendo, acaba rompendo o que as normas dizem. Então, o golpe de Estado vai ser uma forma de derrubar determinado governo por vias ilegais, por meio da força, para que surja um outro governo para dirigir determinado Estado. Isso é um golpe de Estado. E, na verdade, quando aqui a questão dos golpes de Estado ou do golpe de Estado, vem muito diante de uma ação militar. Por quê? Porque cada Estado tem a proteção da sua integridade territorial. E muitas das vezes, para que seja materializado determinado golpe de Estado, é necessário que uma força bélica, neste caso uma força militar, possa fazer frente ao derrubo do governo existente.
Então não basta 10 pessoas quererem ir derrubar todo o governo. Geralmente parte de ação militar. Por isso é que há pouco, quando falamos sobre o golpe de Estado que ocorreu no Níger, quem foi que acabou tomando ação? Ninguém menos do que o próprio general deste mesmo Estado. Mas entendam uma coisa, o golpe de Estado não funciona só numa lógica de uma ação militar. Golpes de Estado também podem ser desencadeados por via da própria justiça e da política. Por quê? Eu disse que cada país tem o seu ordenamento jurídico que vai reger este mesmo Estado. Então, a própria política e a própria justiça podem agir contra o que a lei desse Estado diz para conseguirem destituir determinado governo. Então, pode originar-se um golpe de Estado não só por via de materiais bélicos, por via da força, como também por via da própria política ou da justiça, quando esta contrariar o que a própria lei desse Estado estabelece para a transição política deste mesmo governo. Mas agora, a parte mais empolgante, a parte mais excitante deste vídeo é quanto às motivações de um golpe de Estado. Por quê? Porque muitas das vezes os golpes de Estado acabam tendo o apoio da população, mas não torna o ato legal, é sempre ilegal, porque é uma afronta às leis constituídas deste mesmo Estado, porque vai-se tirar um governo para se colocar outro de modo forçoso ou de modo ilegal, pese embora que tenha o apoio da população. Mas quais podem ser as possíveis motivações dos golpes de Estado que têm se verificado no continente africano? Bem, a África é muito conhecida por ter presidentes que tendem a perpetuar-se no poder ou por não oferecerem condições dignas aos cidadãos. Então eu creio que, de certa forma, pode sim suscitar uma insatisfação por parte dos governados, bem como uma certa parte dos indivíduos que façam parte, passa aqui o pleonasmo, desta elite de governação, que acaba desencadeando o quê? Este golpe de Estado, esta combina, este conluio que se cria para derrubar determinado governo, para que surja um outro governo. Então, na senda das motivações que têm levado a ocorrer vários golpes de Estado no continente africano, eu acredito que o principal seja a questão dos presidentes tenderem a perpetuar-se no poder e não fornecendo condições dignas aos que são governados e por vezes extrapolar a própria lei a quando da sua governação. Então tem criado-se conluios, tem criado-se movimentos que tendem a derrubar governos para que surja um outro governo para tomar direção deste mesmo país. Então, o golpe de Estado é isso, mas entendam, não importa qual seja a lógica, qual seja a motivação, golpe de Estado será sempre um ato ilegal. Será sempre um ato que não está nos conformes da lei de qualquer Estado. Porque golpe de Estado é sempre tirar um governo não de formas legais, é tirar um governo à força ou de forma ilegal para que surja um outro. Então, golpe de Estado nunca será legal. Será sempre tirar um governo de forma forçosa ou de forma ilegal para que surja um outro governo para tomar a direção deste mesmo país. O golpe de Estado nunca segue os conformes do que a lei diz, porque se for nos conformes do que a lei diz, cada Estado estabelece as formas de transição política, ou seja, quando é que sai um presidente ou quando é que sai um governo e entra outro. Então o golpe de Estado nunca é aceito, nunca é visto como sendo um ato legal. Só que aqui traz-se as várias questões, como já refleti há pouco, sobre muitos presidentes que tendem a perpetuar-se no poder e as poucas condições dignas que é dada aos cidadãos, talvez tenha servido de uma motivação e de um input de praticar-se estes atos fora da lei, que é tirar um governo de modo forçoso para que suba ou surja um outro governo para dirigir este mesmo Estado. Então, companheiros, se gostaste deste vídeo, já sabes, sou o Círio Teixeira, não me apresentei no início do vídeo. Subscreva o canal, esta é a família Nukotans. Temos um universo de conteúdos sempre atrelados a direito. Então, começa já por subscrever, ativar o teu sininho e, sem mais delongas, aguardo por ti para o nosso próximo vídeo.